Fala, mano, bom dia. Ô, pastor, bom dia. E aí, tá melhor? Tô melhor. Rapaz, você E emagreceu. emagreci, cara. Tô quase, quase 3 quilos. Caramba, cara. Quase. Mas você tá se alimentando bem? Não, de ontem, anteontem pra cá, consegui comer melhor, né? Até então não tava com muito apetite, assim, não era tudo que eu conseguia. E é mais líquido também, né? A preocupação maior é com a hidratação, né? Então, dando prioridade aí à água, suco, mais água e isotônico mesmo, que nem suco são todos que podem tomar muito, né? Uhum. Igual sucos ácidos mesmo, assim, limão, laranja, não pode ficar, não faz muito bem também. Então é mais água e um ou outro isotônico mesmo. E assim, e a dor no corpo diminuiu? Já, graças a Deus, ontem já senti menos. Agora é mais uma sensação de moleza, assim, né? Já tá bem melhor. Ontem e hoje eu acordei assim até um pouco mais disposto, que é a hora perigosa, né? Que o médico falou, que é a hora que eu vou achar que eu posso fazer as coisas, mas não posso. É. Anteontem mesmo meu pai deixou uns cocos aqui, né? Pra eu fui tomar. Peguei dois cocos para abri. Depois que eu tomei, cara, tive que deitar, porque o corpo deu uma. De abrir dois cocos. Caramba, cara. É, então, né? Pegou pesado aqui. Né? Essa é numa mesma hora. Ontem foi um dia mais estável. Ontem foi o primeiro dia mais estável, assim, que eu não precisei deitar durante o dia. Que o dia todo não porque é ativo, mas sem fazer muita coisa, né? Não tem muito o que fazer, que até não pode. Uhum. Mas sem aquela necessidade de ir pro sofá, deitar, ou ir pra cama mesmo e deitar. Conseguir ficar mais na mesa, sentado, né? Fazendo uma outra coisa ali, lendo, sentado mesmo, uma coisa mais tranquila, assim. Entendi. Mas graças a Caramba, Deus. cara. O negócio é E agora? complicado, hein? Agora está começando tá iniciando a fase da coceira, né? Tá meio quieto que tá disso. Se eu Já sinto um imagino. pouco de frio, acho que toda correção térmica que o corpo tem que fazer coça bastante. Então, se eu sinto um pouco de Uhum. frio, até ele esquentar, ele coça bastante. Aí se eu começo a ficar com um pouco de calor, começa a coçar também. Mas estamos aí, graças a Deus. Caramba, hein, cara. Dengue é fogo. É. Caramba, pega. Eu nunca tive, não, mas é complicado. Também nunca tinha tido, cara. Só Primeira vez? pessoa, primeira Caramba. vez, nunca tinha tido dengue, não. Tem que ser a primeira e última. Ah, Deus abençoe. Uma vez eu. É, difícil. Vamos orar então, cara. Vamos começar orando aí. A gente já entra no estudo. Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado por ver o teu filho, o Deus Jacó se recuperando, Senhor. Guarda ele dessa enfermidade. Que ele tenha plena recuperação. Que ele possa, Deus, seguir todas as orientações e ter a sua vida recuperada. Pai, obrigado por ele, pela Tami, pelas crianças, Senhor, Helena, João e Jonas, que o Senhor continue abençoando a vida dessa família. Ó Senhor, nós te damos graças também pela vida da minha esposa, pela Paula, e te agradecemos também pela vida da nossa igreja. Que o Senhor continue derramando bem sobre a IBEM. Ó Pai, obrigado por mais um ano de organização.
que possamos perseverar, caminhar, ó Deus, para o alvo que é o Senhor. Assim oramos e te agradecemos. Em nome santo de Jesus. Amém. É. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente parou aonde mesmo? Parou no 12, né? 12. Estamos encerrando os 10 mandamentos. Vamos lá. Hum. Tiago capítulo 2 verso 8. Todavia, se cumprides conforme as escrituras, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Que Deus requer no nono e no 10º mandamento. No nono, que não mintamos ou enganamos, mas falemos a verdade com amor. No 10º, que sejamos felizes, não invejemos ninguém, nem nos ressintamos pelo que Deus tem dado a eles ou a nós. Caramba, legal o tema, né? É, Você já leu o livro O Caçador de Pipas? Chegou a não, ler esse? não. O livro, Quando ele foi lançado, por conta desse título, eu tirei muito sarro de um amigo meu que estava lendo. ah, é? Mas na época eu não lia muito esse Então, mas o gênero livro, o assim. livro o livro é interessantíssimo. Foi best-seller e tal, né? A história do Amir lá. O livro fala algo que o filme não conta. Quando o pai dele ele era rico lá no Afeganistão e tal, e aí ele vem para os Estados Unidos fugido e tal, aquele negócio todo, né? Quando o Talibã entra lá e acaba com o governo todo e a Rússia dá um apoio para que o Afeganistão seja tomado ali pelo Talibã, ah, ele chega nos Estados Unidos e tal, e começa a ensinar o filho dele a questão de que o único crime que existe de fato é o roubo. E uma das coisas que ele fala é isso aqui: quando alguém mente ou te engana, ele rouba de você a chance de saber a verdade de tudo. Então, uma das coisas interessantes que o livro vai dizer é que o roubo, ele é a base de tudo. E o roubo nada mais é que lesar alguém também, né? Você está Uhum. ficando alguém que vai contra um princípio aí do Senhor, uma questão aonde o Senhor nos deixa. E também nós vemos, né, que o Senhor, ele faz com que a gente vá em direção ao próximo também, né? Em todo Sim. tempo, as suas leis fazem também com que a gente vá em direção ao outro. Eu não cheguei a ler o comentário dos rapazes aqui, mas acho que você deu uma pincelada. Eu dei uma olhada. Lembrando que os mandamentos, né, para quem de repente, às vezes não está familiarizado com o assunto, né, os mandamentos propriamente dito é o de não levantar falso testemunho, né, e, e não cobiçar, né. Uhum. Então, os comentários vão rodar sobre esse aqui. Eu li, na verdade, o primeiro comentário, ele é quase uma oração, né? Uhum. Ele, ele, ele comenta sobre justamente isso aqui, né? Sobre o mandamento, né? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, que é o mandamento assim direto. E aí ele faz uma oração, né? Falando, não falando, pedindo para Deus, mas afirmando o que Deus faz com esse mandamento, né? E ele está meio que
afirmando, né, que Deus não está proibindo, assim, simplesmente proibindo, né, como a gente sempre comenta em todos os mandamentos aqui, né, mas Deus não está simplesmente falando assim, ó, não fale falso, não levante falso testemunho, né, mas na verdade Deus está instruindo a língua, né, a maneira como certa de usar a língua, né, de usar a fala, né. Então não é, eu achei interessante esses comentários, né? E não é só uma proibição, mas na verdade é a orientação de como usar a língua de maneira correta em relação ao próximo, né? Por Uhum. quê? Porque e ele fala aqui, né? Que como somos membros do mesmo corpo, tu queres que falemos a verdade com amor e sejamos cuidadosos para cobrir as fragilidades dos outros e com a nossa língua defender o nome do próximo, assim como desejamos que os outros nos defendam. Pois nesse mandamento, como tu proíbes toda fala má e perigosa, caluniosa e mentirosa, também ordenas que eu use de toda conversa piedosa, honesta e verdadeira, né? Então não é só uma placa de proibição, mas na verdade é todo um mapa de orientação de como está utilizando a língua. E a gente começou o texto com Tiago. Tiago né, tem uma carta que tem um capítulo, acho que é inteiro, né? Capítulo Sobre, 3. capítulo 3 inteiro, aí, falando sobre o perigo da língua, né? Como o uso indevido pode levar a pessoa à morte, né? Então, eu achei O bem interessante. Thiago vai dizer que é um pequeno órgão que pode pôr fogo numa cidade, né? Eu deixei até Tiago aberto aqui, porque eu falei, ele tá, tem sobre isso, né? Então eu achei muito interessante essa. E é bom frisar isso, né? Que as proibições, quando a gente enxerga tudo só como proibição, aí você acha que se você não levanta um falso testemunho, né? Não inventa coisas sobre ninguém. Você não caluniou assim da forma mais direta alguém, né? Você está cumprindo esse mandamento tranquilo, mas na Uhum. verdade não é só isso, né? Mesmo que não haja uma calúnia, mas até a verdade dita sem o amor necessário, né? Ou até a falta da verdade, né? De repente alguém precisa ouvir uma verdade que pode ser incômoda, né? Mas que vai corrigi-la, que vai de repente orientá-la, que vai trazer alguma luz sobre a vida dela, né? E às vezes por algum tipo de temor ou receio ou só preguiça mesmo, a gente pode acabar deixando de colocar essa verdade para essa pessoa, né? Então não é só a questão de não falar uma calúnia ou levantar um falso, né? Mas todo o uso da língua e da fala de maneira correta, né? É o que o comentarista está dizendo aqui, né? Esse mandamento ele não proíbe uma ação, mas na verdade ele corrige todas as outras, né? Uhum. Ele vai deixar digno, fazer com que minhas falas em relação ao outro seja algo digno, né? Seja algo que expresse o corpo de Deus e o amor de Deus para mim e isso refletido na minha ação com o próximo, né? Isso é muito interessante como todos os mandamentos têm essa ligação, né? É o espelho da minha relação com Deus, né? É o resultado dela, da minha relação com o próximo. Uhum. E não é diferente nesse aqui. Até
é algo que parte também do nosso coração, né, cara? A gente tá sempre lutando contra algo dentro da gente, né? Uhum. O cara mais gente boa que existe, ele chega um momento que também ele tem alguma área, alguma zona cinzenta dentro dele Uhum. que ele vai para uma outra perspectiva, né? Sem falar de nenhum tipo de polarização que a gente vê e tal, mas o quanto que a gente vê que os relacionamentos acabam sendo tóxicos, né? Você começa a se inflamar com tudo aquilo que tem em volta e começa de fato a ter uma relação contrária ao que seria o certo no que a Bíblia nos fala. Acho que eu já citei esse exemplo na nossa igreja algumas vezes, quando estava no supermercado e uma mulher no caixa lá demorando para atender. Até então eu estava tranquilo, estava na fila esperando, sossegado, tranquilo, na paz. Até todo mundo começar a reclamar também e aquele negócio começar a me inflamar também, eu começar a ficar irritado com a demora. A gente justifica a nossa atitude com a do outro. Não, mas o outro começou a falar aquilo que me trouxe. Mas não, é dentro de mim também tem algo que É, precisa ser trabalhado, né? Não é. A gente tem que parar de colocar as coisas da circunvizinhança nossa para afetar aquilo que nós somos, né? uhum. Porque, na verdade, é o que nós somos mesmo, que reflete É, nos momentos de crise. Nos momentos de é. crise, nos momentos de, 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 de de pressão, aí a gente expressa o que a gente é de fato, né? Aí a gente revela, né? E Por é isso que onde a gente. Paulo vai dizer que é o Cristo em nós é que, né, dá a, a esperança da glória, né? Então, se a gente consegue expressar mais de Cristo, né, deixa Cristo dominar o que a gente é, vai, vai ter um resultado, né? Quando a gente deixa expressar mais o que a gente é mesmo, aí é Aí dá outro nisso. resultado. Mas é sempre o que está na gente, né? Uhum. O externo está sempre em condição de mudança, né? Para o bem ou para o mal, se depende do Senhor que vai falar através da gente, né? É Exato. muito interessante isso. Agora, a outra perspectiva também trata de uma outra área cinzenta no nosso coração, né? Eu tava conversando um dia desse com o Tatá, e o Tatá falou uma coisa interessante. Ele falou que ele vê uma dificuldade na igreja em não se alegrar com a prosperidade ou a vida abençoada do outro. Uhum. Eu fiquei pensando nisso depois. Eu falei assim, talvez ou aquilo vire um mercado para que outros cheguem àquilo, né? Você faz aquilo virar um produto e pega aquele exemplo e motiva as pessoas de uma forma até errada, mas motiva para que aquilo vire um produto no comércio da fé. Ou, contrapartida, você também existe o outro extremo que você vai demonizar tudo aquilo e dizer que aquilo, né, não agrada a Deus, não precisa disso e qualquer outra coisa que seja parecida. Sim. Então, os dois extremos estão em constante presença na igreja evangélica, na igreja de forma geral. A gente tem uma dificuldade, a gente tem uma facilidade eu não vou nem dizer que a gente tem uma dificuldade numa área, eu vou dizer que a gente tem uma facilidade em outra, que é chorar com os que choram. Quando você expressa fraqueza, quando você expressa dor, luto e tal, a gente está mais propício a chorar com os que choram do que se alegrar com aqueles que se alegram. E isso é um problema na igreja. Não sei qual é o seu ponto de vista em relação a isso, mas eu vejo que de fato há horas que a gente pensa, por que não eu? É, né? O síndrome do Leone, né? Leone, Leone tem essa música. Essa música. É interessante isso. A questão da cobiça, né? Eu vou até adiantar. Bom, os comentários aqui são. Aí, sobre a cobiça,
o segundo comentarista, que é o Tabit, até deu uma lida assim, sobre algumas coisas dele. É um pastor batista, viu? Esse Olha aí. Tabit Anayabili, Uhum. pastor batista, membro lá da Coalizão pelo Evangelho Internacional. Tem alguns escritos muito bons dele, já em português. Tem um livro é, sobre membro de igreja local, tipo, Ah, legal. que eu pesquisando sobre ele, porque eu achei o comentário dele sobre a cobiça. O comentário geral é muito bom, mas o exemplo que ele dá sobre a cobiça eu achei muito interessante. Foi, nossa, uma Uhum. sacada muito interessante. Eu vou pesquisar sobre ele. E tem bastante coisa já em português. É um pastor bem, com bastante coisa assim sobre a igreja local e tal. Eu estava até lendo um texto dele sobre sou calvinista e fariseu. Ah, Ele faz um contraponto entre o exagero, né? Ele é calvinista, né? Mas é sobre você deixar a sua linha doutrinária se sobrepor sobre o que o evangelho busca de você. Então é um artigo bem legal. Mas fechando parênteses aqui, e sobre a cobiça, o exemplo que eu estou falando, ele fala o seguinte, quer ver? Do mesmo modo, né, ele estava falando sobre uhum. a destruição que a língua apresenta e tal, que a gente já estava falando, né? E aí ele fala sobre o 10º mandamento, que ele fala assim, do mesmo modo, o 10º mandamento, não cobiçarás. Se você consegue imaginar o coração com mãos, olha só isso aqui. Se Uhum. você consegue imaginar o coração com mãos, cobiçar é como se o coração estivesse agarrando as coisas, desejando-as e apropriando-se de objetos que não lhe pertencem propriamente. O mais surpreendente e lindo em relação a esse mandamento, de fato, sobre toda a escritura é que, mesmo que o mandamento trate de algo interior, né, aquele agarramento interior do coração, Uhum. ele ressalta as implicações sociais desse tomar para si algo que não é nosso. Então, eu achei essa coisa das mãos do coração muito interessante, né? Que a cobiça é o coração agarrando algo que não é dele, né? Uhum. Então, e é por isso que ela, né, acaba sendo, talvez, apesar de estar no último mandamento, né, mas acaba sendo a raiz de todos os outros, né? Porque a gente vai ter o texto que vai falar que é do coração, acho que é Mateus, né? Marcos, também a gente tem algo sobre isso, né? Jesus falando que é do coração que nasce todos os adultérios, os assassinos, né? E os assassinatos e as mentiras e tal, né? Então a cobiça acaba sendo assim, quando o meu coração vai, né? É lógico que o coração a gente está falando aqui, não é do órgão, mas é a nossa função de emoções, né? Na verdade, a cobiça acaba sendo gerada primeiro pelos olhos, né? Meu olhar foi eu enxerguei diferente algo que não é meu, eu enxerguei como algo desejoso, né? E, e acabei colocando esse desejo no coração, e aí disso aí pode proceder, né? Todos os outros pecados. De repente, para adquirir aquilo, eu vou mentir, eu vou levantar falso testemunho, eu vou fazer mal contra as pessoas, né? Posso matar, né? O que a gente vê pela Bíblia toda, né? O que aconteceu Davi, com o né? rei Davi. O É, Davi é o melhor exemplo. né? O melhor exemplo dessa cobiça, né? Uhum. Ele Mesmo tendo, olhou, ele ainda quis o... E o pior é que ele tinha bastante coisa já.
Uhum. Se fosse alguém que ainda não tinha, né? Não que justifique, mas ele já, né? É aquele negócio do cara. É, e é aquela coisa do abismo chamar outro abismo, né? Que ele foi, possuiu, depois tentou mentir, tentou enganar o cara, né? Porque primeiro, quando ela engravidou, ele quis que ela fizesse com que parecesse que o filho fosse do cara, mas o cara era tão fiel, falou, não, imagina, vou ficar de guarda e tal, e aí acabou resultando no assassinato, né? E, então a gente vê como que a cobiça ela é essa raiz, né? Essa, essas mãos do nosso coração, né? Não foram guiadas por um olhar, né? Primeiro santificado por Deus, né? Vai levar a gente a descumprir todos os outros mandamentos, né? Pode levar a gente a descumprir todos os outros mandamentos. E é muito interessante como essa coisa da língua, né? Da boca e do coração estão sempre ligadas na Bíblia, né? A gente vê provérbios, sempre tem um conselho sobre guardar a fala, sobre não atender à fala dos tolos e sobre encher o coração de sabedoria, guardar o coração, né? Guardar a instrução do Senhor, né? No coração, né? E é muito. E agora eu sempre gosto de fazer umas viagens meio que para Gênesis, né? O como que isso está ligado desde do primeiro erro, né? Uhum. A, a mulher conversa com a serpente, dá ouvido ao que a serpente fala, até o ponto dela cobiçar o fruto. Né? Ela teve perto do fruto tanto tempo sem nenhum tipo de risco. Né? Mas uma vez que ela é pega ali na conversa, né? Ela, aí o olhar dela pro fruto já fica diferente. Ela enxerga que ele é bonito, que é né, desejoso para comer e tal. E aí é onde ela, eu acho que de repente ali é um grande exemplo de cobiça também, né? Já o primeiro exemplo talvez já surja daí, né? Uhum. E Deus vem orientando sempre através da palavra deles, né? Se guardar dos maus conselhos, guardar o que se fala, né? E aí guardar o coração, guardar os olhos, guardar aquilo que a maneira como se deseja as coisas e o que desejar, né? Talvez essas duas coisas estejam aqui por último, não é nem porque elas não têm, não é por relação de importância, porque os 10 mandamentos todos são importantes, mas talvez seja por ser o mais importante mesmo, né? Porque dele, uma vez que o amor a Deus também está ligado ao coração, já no primeiro mandamento já está corrigindo todos os outros, né? Se você coloca o seu coração em devoção total ao Senhor, automaticamente ele vai perdendo o espaço para as cobiças, né? As coisas erradas, né? Agora é Por uma isso a viagem fala de minha. Jesus. Eu saí do texto aqui totalmente, Não, aqui não dos saiu não. comentários. Não saiu não. Mas é por isso que a fala de Jesus ela define algo muito claro, né? Quando vai falar de alimentos impuros e tal, ele vai dizer o que condena o homem não é aquilo que entra pela sua boca, mas aquilo que sai, né? Porque disso Uhum. procede todas as questões do coração aí. Então, quando sai, isso sim está gerando uma condenação, porque é aquilo que está dentro, né? Aquilo que exala, de fato. Muito bom. E essa Mano, questão das mãos aqui também, só hum, rapidinho, deu uma outra perspectiva naquela sobre o que Jesus fala também, sobre isso mesmo, né? Sobre a cobiça, né? Quando eu digo, porém, quem olhar para, né, para uma virgem com, com desejo impuro já adulterou com ela. Às vezes a gente fica nas fugas, né?
Tipo assim, ah, mas eu olhei, só achei bonito, eu só, né, não tive nenhum pensamento. A gente fica com essa coisa de ato consumado até em pensamento, né? Mas se Uhum. você. E fica com essas desculpas. Mas se você pensar que o seu desejo toca as coisas de Uhum. maneira espiritual, né? De maneira transcendente, né? Então, de fato, o olhar impuro, né? O desejo sobre qualquer outra coisa, na verdade, quando você quer algo que não é seu, não é só uma vontade, né? Você de fato está tirando, está tocando naquilo, né? Para trazer para dentro de você, a ponto de daquilo virar um impulso e fazer você cair, né? Então, essa coisa das mãos do coração, eu achei muito didático, assim, de fato, se o meu coração tiver voltado para os meus desejos e os meus desejos não forem aqueles que agradam ao Senhor, eu vou tocar, né? De fato, eu vou tocar muita coisa indevida e indevidamente, né? Então, o pensamento não está impune. O pensamento faz a gente pecar, né? Se a gente não elevar eles a Deus, de fato, contamina mesmo a gente, né? É verdade, é verdade. Ele vai, esse comentário do rapaz aqui, sabe? Ele vai dizer assim: não apenas a dizer a verdade, mas a verdade dita com amor. Conclama a refrear e restringir e canalizar o desejo por coisas que sejam justas e boas. A parte final do comentário dele. Uhum. Bem, acaba resumindo todas as leis e os profetas quando eu vou dizer amar o próximo como eu amo, como eu me amo, ou melhor, amar o próximo como o Senhor nos ama. Aí o É. patamar ainda sobe ainda mais. O princípio do amor, né? Que é o próprio Senhor. Uhum. Velho, muito obrigado por mais uma manhã. Tamo junto aí. Deixar você descansar um Obrigado. pouquinho aí, rapaz. Precisa. Desculpa aí que a- o aplicativo lá não liberou. Eu não sei, ele travou, cara, não liberou as. Depois eu te mando só para você Divulgação? deixar. A arte ficou pronta, mas ficou rodando, rodando, rodando. Eu não sei também, porque esses dias eu em casa o tempo todo, os Uhum. meninos estão pegando o celular, baixando o jogo, desabaixando e tal, tal. Né, o celular fica meio parado ali, eu olho, depois paro, porque cansa, né? Hoje, Ah, graças a é. Deus, tá mais tranquilo. Mas eu dá um peso atrás do outro. Até esses dias eu tava virando, para virar assim, parecia que eu virava e vinha uma bola de boliche batida Nossa, atrás do olho, assim, bem esquisito o negócio. Aí pegou eu acho que mesmo. deu uma travada aí, alguma coisa. Mas eu vou ver se eu mando depois Beleza. para deixar atualizado aí nas divulgações. Já fechou. Mano, bom descanso pra você. Abraço pras crianças Obrigado, aí. pastor. Boas horas, Abraço e hein? bom dia. Cuide, se hidratem. Ah, tô aqui, tô com chá. Nem café eu posso tomar, rapaz. É, tem que ser no chá. Não Chá pode tomar hidratante. nada, pode tomar nada estimulante, É. Caramba, hein, cara. para não É, mas você correr vai o melhorar. risco de. Vou sim, Deus quiser. Falou, mano. Grande abraço. Deus abençoe. Amém, pastor. Bom dia. Vai, tchau, tchau. Vai, tchau, tchau.